Monja, quais são os maiores mal-entendidos que as pessoas têm sobre o budismo? Bom, aqui no Brasil eles confundem um pouco a imagem de um Buda gordinho e que eles põem dinheiro na frente, achando que vai trazer benesses para você. Quando o budismo não fala muito de coisas materiais, ele fala do desenvolvimento do espírito, do despertar da mente humana, que quando nós despertamos, nós vamos ser mais cuidadosos, mais respeitosos, e o resultado disso pode ser que tenha resultados materiais, mas não é o material na frente. Quando você tem uma coisa boa para partilhar, essa é a primeira coisa que você faz. E não aquilo, o que eu vou ganhar com isso. Ganhar com isso é consequência de uma boa ação, de uma boa atividade, de um programa bom, né? Que vai trazer benefícios, porque eu estou pondo material benéfico para as pessoas pensarem e refletirem. Então, há uma confusão de que tem um gordinho. Na verdade, esse gordinho ele não é nenhum Buda, ele é uma entidade chinesa de fartura. Ele não é o Buda? Não, o Buda ele era magrinho, né? Ele não vivia sabia. de esmolas, não, nunca foi gorducho, não. Ele era filho de um rei primeiro, né? Quando 19 anos ele sai de casa e ele vai fazer práticas meditativas. Ele tem uma pergunta muito grande: qual o sentido da vida? Por que nascemos, envelhecemos, ficamos doentes e morremos? Tem sentido essa história? Essa é a grande questão que ele tem. E ele vai ser praticante de yoga por alguns anos. E ele se torna quase um professor de yoga. E ele diz, não, fui muito mimado, eu não posso continuar aqui. Eu preciso práticas mais austeras. Aí vai fazer jejuns, que era comum na época, até hoje na Índia existe, né? E ele percebe que pelo jejum ele ficou mais fraco e não mais sábio. E aí ele vai sentar em meditação. Ele recebe arroz doce de uma pastora, chamava Sujata, de um vilarejo ali perto. Ela vê ele magrinho embaixo de uma árvore, assim, fica com pena, e aí ele começa a se refazer, porque ele estava muito frágil, muito fraco mesmo. E aí ele vai ter a experiência mística, que vai fazer dele um Buda. Buda significa aquela que acorda, que desperta. É uma outra coisa. É o despertar. É o despertar da mente. É uma expansão da consciência. Não é pensar pequenininho eu, coitadinho de mim, aqui nesse cantinho, não. Eu sou a vida da Terra, do cosmos, de tudo que existe. E ele tem essa experiência belíssima. Ele diz assim, não, como é que eu vou... Ninguém vai entender. E aí diz que ele ouve uma voz celestial que diz, faça como os Budas do passado fizerem. Transmita esses ensinamentos, que nós somos o todo manifesto. Eu não sou um pedaço do todo, eu não sou uma parte da realidade. Cada um de nós é esse todo, que se manifesta de inúmeras formas diferentes. Uma forma de uma pessoa, de um microfone, do cabelo, de uma roupa. Tudo isso é o todo que se manifesta. Porque se não tiver em harmonia, o que acontece? Tudo isso se desfaz. Em um instante. E ao mesmo tempo vivemos nessa conexão de harmonia com tudo, com as plantas, com a Amazon Prime, com tudo. Aliás, tem uma monja que mora comigo, ela só compra na Amazon, porque diz que é a única que entrega antes do prazo e com muita qualidade, nunca veio com defeito. Olha que legal. Não é interessante? Legal. E é verdade, a gente assina embaixo. Não É é? verdade, é verdade. Ela só compra nas outras, ela Então não estamos compra. todos conectados com tudo o tempo todo. É isso. Ninguém está desligado de nada. Nós somos essa vida em conexão. Não só nossos cérebros, neurônios, né, que são conexões neurais, incessantemente acendendo e apagando, passando mensagem, não só de manter esse organismo vivo, esse corpo, a gente chama esse saco de pele, né? Ele é mantido vivo por uma condição do nosso cérebro. E essa condição é uma condição neurológica. E é como se fosse um computador de última geração, que às vezes a gente só usa para somar e subtrair. E tem tantas outras capacidades, né? Então, descobrir um pouquinho como é que funciona. E às vezes a gente não se percebe, a gente tem hábitos. Estava até conversando com a minha aluna que veio comigo aqui hoje, que a gente tem hábitos de linguagem. Ela agora é uma postulante a noviça. Ela quer se tornar monja, então ela está num processo de postulante a noviça. Ela vem ao templo para treinamento, ela já praticou em outros lugares antes, o budismo tibetano, e agora ela está no Zen. Então ela tem uma caminhada nisso, né? Mas quando alguém pergunta para ela, quem é você? Eu sou jornalista, eu fui atriz, fui diretora de teatro. Eu falei, não, isso foi. O que foi não é o que você é agora. E o que você é agora nesse instante? E às vezes a gente tende a repetir, às vezes até jargões, né? Não tem alguns assim, a ocasião faz o ladrão? Faz nada.
Uma pessoa que é ética, e não é porque tem uma câmera olhando que eu não vou roubar, é porque eu tenho em mim o princípio de não roubar. Então, como é que a gente transforma a nossa humanidade, nós seres humanos, como um grande todo, em seres mais éticos? Sim. Eu acredito que o despertar é fundamental. Essa percepção de que não estou separado, que vantagem eu vou ter, não. O que eu tenho a dar. E aquilo que a gente dá, a gente recebe depois, né? Mas não é porque se eu pensar que ao dar eu vou receber, acabei de perder o mérito, e aí não volta. Então tem que ser uma coisa que é uma doação sem intenção. E não é fácil, Perfeito. porque a sociedade, o treinamento que a gente tem numa sociedade de consumo, que eu acho maravilhoso. Eu não vejo nada errado com o consumo. Se a gente não consumir, um monte de gente vai morrer de fome. Que trabalham nas empresas, que trabalham na fábrica, na colheita, na distribuição, de fazer caixa de papelão, tudo isso precisamos que haja movimento. A vida é movimento e transformação. Então a gente diz, eu sou contra o consumismo, não. Não que é exagerado não é bom. Tudo que é muito pouco ou demais não é bom. Até água. Se beber muita água faz mal. Pois então, né? O pessoal beba água, não é para todo mundo. O Buda dizia, o caminho é o caminho do meio, sem excesso e sem falta. É esse equilíbrio. É equilíbrio, né? É sempre. Eu vi um vídeo outro dia e eu queria compartilhar, porque eu queria a sua opinião sobre isso, que era um áudio, na verdade, sobre um vídeo, então eu não sei quem estava falando. Até comentei aqui, que falava assim, era uma mulher dizendo, eu gosto de viver. Então tem gente que foge da dor porque quer o tempo todo estar feliz. Então começa a sentir uma dorzinha, já corre e fugir dela ou tenta de alguma forma. Ela falou, não é que eu procuro a tristeza, mas eu sei que a tristeza vem, os problemas vêm. E eu gosto de viver, então eu gosto também dessa parte. Então quando essa parte vem, eu sei que tem um ciclo da dor e que essa dor, eu preciso passar por esse ciclo da dor para que ela vá embora da maneira correta. E aí quando ela falou isso, eu falei, caramba, é isso. Eu gosto de viver e viver contempla tudo isso. Todos os sentimentos, né? Que lindo, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Uma pessoa que só quer ser feliz, ficar rindo o tempo todo, não é possível. Não é possível. E quando a gente percebe que tudo é transitório, é passageiro. Esse último livro que eu escrevi, o título dele é este, que eu trouxe para vocês, se vocês querem ler. Obrigada, Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes. Tantos sentimentos, emoções, está tudo em transformação e movimento. Opiniões, maneira de pensar o mundo, de estar na realidade. Essa frase é de Buda, que tem o Buda histórico, que viveu 2.600 anos atrás. E ele dizia para os seus alunos, vocês sabem o que é um instante? Imagine, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha relógio. O tempo era marcado de 15 em 15 minutos que se marcava, né? Então, assim, um instante é uma coisa tão rápida que mal nós conseguimos perceber. E nesse instante tem células nascendo e morrendo no nosso corpo, como tem maneiras de pensar e estar no mundo que estão sendo transformadas. Não é fixo, não é permanente. É o primeiro ensinamento que a gente chama da sabedoria, né? Não há nada fixo nem nada permanente, tudo está em movimento. E como é que nós estamos nos movimentando juntos? Não estou fazendo uma resistência contra, mas também não vou para qualquer lugar. Sim. Né? Se eu estou num fluxo de movimento de vida, mas de repente está me levando para um lugar que é muito desagradável. E eu vou fazer força, vou nadar contra essa posição para ir na outra direção, que eu acho que é melhor e mais saudável, né? E é engraçado como a gente está aqui agora, só que também a gente está nesse exato momento chegando na casa de milhares de pessoas e a gente está chegando de uma maneira diferente para cada um, porque cada um tem a sua interpretação ali, né? Isso. Então...